Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. E antes da gente dar início à nossa conversa de hoje, eu vou pedir para vocês, quem não lembrou, dar uma pausa no vídeo e pegar um copo de água, um para nós e outro para os nossos animaizinhos. Que ao longo do nosso bate-papo de hoje, essa água vai estar sendo energizada, fluidificada. E assim, vamos arrumando um lugar tranquilo. Quem sentir a vontade, feche os olhos nesse momento. E vamos, com isso, serenando os nossos corações, nos desligando de todas as atribulações do dia. E vamos nos ligando ao nosso mentor individual, esse nosso companheiro de jornada. E é através desse mentor, desse amigo, que somos envolvidos pelo amor da nossa doce Mãe Maria, a nossa Mãe espiritual, que nos acompanha até Jesus, a quem agradecemos pelos seus ensinamentos. E é nos braços de Jesus que chegamos a Deus nosso Pai, agradecidos pela vida, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos conversar sobre bem-aventurado os aflitos, que faz parte do Sermão do Monte. Quando a gente pensa em bem-aventurados os aflitos, nos leva a algumas reflexões assim, será que toda aflição é uma bem-aventurança, né? Toda aflição vai nos garantir o reino dos céus? Ou será que as aflições nos são dadas como oportunidades, esses percalços são como oportunidades de crescimento? Porque como que a gente se lida, como que você lida, como que eu lido diante de uma dificuldade? Muitas vezes, diante de uma dificuldade, a gente pode desistir, né? E desistir de tudo e não tentar. Será que isso é uma posição positiva? Será que é isso que se espera de nós dentro de uma dificuldade? Muitas vezes, diante das aflições, como que também a gente vai agir? Muitas vezes a gente age sentindo dó de nós mesmos. Já aconteceu isso com vocês? Muitas vezes a gente fica, tem uma palavra que a gente fala na psicologia, ensimesmado. A gente fica ali naquela dor e a gente não consegue olhar nada à nossa volta. A gente não consegue fazer diferente. E muitas vezes, né, a gente acaba até chegando a se vitimizar ao ponto disso. Porque uma vez que a gente não consegue sair disso, a gente acaba em constante sofrimento. E as aflições também, elas podem vir como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizagem.
Mas como que seria isso, uma oportunidade de aprendizagem? Então a gente não pode sofrer? Então todo sofrimento é uma penitência? Não. O que a gente entende por sofrimento, muitas vezes são obstáculos que nós temos que passar. Existe ali um aprendizado e a gente precisa estar aberto a esse aprender, ao que aquilo quer nos mostrar. Quando a gente não paralisa diante da dificuldade, e tomem cuidado com isso, eu falo assim, o paralisar diante da dificuldade não quer dizer que nós não vamos sofrer. Muitas vezes é importante, a gente vai sofrer, acolher essa dor. Não é deixar de sentir a dor. Vai doer, vai ser difícil. A gente vai sentir, é importante a gente também ter esse cuidado conosco de entender esse sofrimento que nós estamos passando, acolher a nossa dificuldade, sentir essa dor, mas que não seja um sentimento que nos paralise. Né? Nós vamos sentir, nós vamos pensar através disso o que é possível estar aprendendo, né? Que outros caminhos eu posso tomar, né? É olhar e perceber muitas vezes que nós não estamos sozinhos, né? E muitas vezes nós estamos sozinhos, a gente está contando com a pessoa que está do lado, com um amigo, a gente está contando com ajudas. E que em muitos momentos existe uma coisa do aprendizado que faz parte, inclusive, da evolução, que é a questão da resiliência. Muitas vezes, essas aflições, elas vêm como resiliência, como coisas que nós temos que passar, né? Como caminhos a serem abertos, a olhar muitas vezes a nossa própria rigidez. Porque às vezes a gente sofre, a gente está no meio das aflições e a gente ainda está com aquele pensamento rígido. Não quero mudar, não quero pensar em outra coisa, não quero fazer diferente. E a gente esquece do aprendizado. Eu vou falar do aprendizado do bambu, né? O bambu, a dificuldade chega, tudo. O que o bambu faz? Ele enverga, vem a chuva, vamos pensar a chuva como dificuldade, né? Vem as tempestades. O bambu ele não quebra, ele enverga, ele vai se adaptando e ele vai passando por isso, até a chuva passar e ele voltar a resplandecer. Quantas vezes nos é proposto esse reflexo, né? Essa reflexão, né? Esse olhar, que tudo vai passar. Porque às vezes a gente nós somos ainda crianças emocionais, né? Que muitas vezes diante de uma dificuldade a gente entra num desespero e a gente esquece da nossa força e da força da fé. Né? Eu falo que, mas tem pessoas que nessa hora brigam com a fé. Então use a lógica. Você não quer usar a fé? Use a lógica. Qual é a lógica? A lógica é o seguinte, tudo passa, né? E é é nosso exercício de passar, né? De passar por isso, de aprender com essas situações. Quando a gente consegue acolher a nossa dor, entender que aquilo existe um motivo, né? Pensar em caminhos, né? E quando os caminhos transcendem a nós, fogem de nossas resoluções, o que nos resta é passar pelo que está acontecendo, é o exercício da fé que nos mantém forte de que vai passar. É nesse momento que entra o ensinamento de Jesus, os bem-aventurados os aflitos. A forma como eu entendo, como eu atravesso, como eu passo por isso. O que isso está dizendo e o que eu posso aprender com isso. E muitas vezes
a aflição pode ser algo que nos acomete ou algo que acomete a quem está ao nosso redor. Né? Nós estamos num mundo de provas e expiações e muitas vezes essas aflições elas podem vir como resgates, né? de outras vidas, até mesmo dessa atual. Porque muitas coisas que acontecem são consequências de ações ainda nossa desta vida. E como toda ação tem uma reação, nós vamos também passar por isso. Só que nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em grupo, vivemos em sociedade. E não é só com outro humano, mas também com outras espécies. Muitas vezes, no meio dessa turbulência, eu costumo fazer uma brincadeira. Né? A gente pede a Deus uma mão e vem Deus e nos dá uma pata. Muitas vezes a gente está passando dificuldades e a gente pode se sentir sozinho, se sentir triste. E é o nosso animalzinho que está ali do nosso lado. Muitas vezes esse animalzinho está lá e joga a bolinha, taca a bolinha, faz o quê? Chama, puxa a gente para passear, nos tira da depressão. Né? Ele está ali como um anjo, né? Para também atravessar aquele caminho conosco. E como uma família espiritual, eles também não estão só assim como nós. Muitas vezes eles chegam nas nossas vidas, às vezes com as atribulações, com algumas aflições, com alguma doença, alguma coisa que acomete e que nos deixa preocupado. E que aí é o nosso momento de sermos essa mão amiga, né? De estar com eles no meio da tempestade. Estar como anjos os acolhendo, como muitas vezes em nossas atribulações diárias eles nos acolhem. É propiciar também, através dos nossos cuidados a eles, que eles passem também essas aflições, né? Que eles alcancem também a evolução. Bem-aventurados os aflitos é a segurança de que tudo passa, é a segurança de que nós não estamos sozinhos, é a segurança de que Deus nos dá várias formas de demonstrar que Ele nos apoia e que aquilo tem uma aprendizagem para o nosso melhor. E que muitas vezes nós que vamos ser essas mãos, instrumentos de Deus para auxiliar o próximo de toda e qualquer espécie. Às vezes Ele coloca na nossa vida animaizinhos que estão adoecidos, para nós sermos também esse amparo, esses representantes de Deus na vida desses pequenos. E que muitas vezes somos nós que somos resgatados, nós que temos esse resgate em salvá-los. Era isso que eu tinha a passar para vocês hoje. Então vamos nesse momento, fechando nossos olhos. E vamos pedindo a toda espiritualidade amiga que a gente possa ser instrumentos dessa paz. Que os nossos animaizinhos, através da energia, possa receber o que for melhor a eles. Assim como vamos pedindo que essa água que aqui se encontra seja fluidificada, colocando nela todo o necessário para o bem-estar físico e espiritual. E é através dessa energia de luz que vamos encerrando a preleção de hoje,
com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigada a todos.